Maria Teles, naturóloga, aqui com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os horários das alimentações e por que é importante você não ficar beliscando no intervalo das refeições ou comendo coisas nesse intervalo entre o café da manhã ou o desjejum e o almoço e um outro momento que é o famoso lanchinho da tarde, né? Que é entre o almoço e o jantar. Então, essa semana, uma colega da área da educação me abordou, ela veio de maneira muito gentil, muito delicada, me oferecer algumas uvas. Uva Vitória, que ela não tem semente, ela é docinha, uma maravilha, né, gente? É uma fruta, ela sabe que eu sou naturóloga, então ela vem procurando adequar a própria alimentação dela inspirada no meu trabalho. Não é uma pessoa que eu atendo, tá? É só uma colega de trabalho da área da educação. Então ela veio me oferecer uvas nesse intervalo entre o almoço e o jantar. E eu disse para ela, colega, não, obrigada, eu não costumo comer nada entre as refeições. E ela ficou surpresa, ela falou, uai, mas a recomendação não é que a gente precisa comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas? E eu expliquei para ela que não. Então, eu vou aproveitar essa mesma explicação que eu dei para ela e vou aproveitar e gravar este vídeo para que vocês também tenham maior clareza dos motivos pelos quais a gente não deve ficar beliscando, comendo toda hora. O nosso sistema digestório, que ele começa na boca, no nosso processo de mastigação, e ele termina quando a gente defeca, ele precisa de um tempo, e geralmente esse tempo é entre 4 a 6 horas depois que a gente faz a refeição, para que faça todo o processo, todo o processo digestório, não no sentido de que toda vez que a gente comer, a gente vai defecar, mas precisa desse espaço do esvaziamento, quando chega no estômago, para que desça para o intestino esse alimento. Se toda hora a gente fica colocando alimento na nossa boca, comendo, então a gente retarda esse processo. Então, retomando, por que a gente não pode comer toda hora? Porque não dá tempo para o nosso estômago fazer a digestão do alimento, tá? Então, eu expliquei aí do sistema digestório que começa na boca, termina quando a gente defeca, porém, contudo, então esse intervalo que eu estou falando que precisa é para que o nosso estômago, a comida que você mastigou, passou pelo seu esôfago, caiu no seu estômago, para que tenha tempo para o seu estômago fazer essa digestão, certo? Então, eu expliquei para ela, falei, olha, tem até um ditado que a gente utiliza muito na naturologia clínica, que é o seguinte, você vai fazer um café da... porque ela me perguntou, ela falou assim, mas como que você dá conta, como que os seus pacientes dão conta de fazer isso? Porque a gente fica com fome no decorrer desse tempo. E aí eu trouxe, então, esse ditado que a gente utiliza muito, que é, você vai tomar um café da manhã como rei, você vai almoçar como uma rainha e o seu jantar vai ser como um mendigo. Mendigo come muito? Não, é pouquinho. Rei come bastante, sim. Então, se você tomou um café da manhã, assim, bem reforçado, um café da manhã rico em nutrientes, vem o almoço, você vai comer de maneira um pouco mais equilibrada, então você não vai sentir essa fome, aquilo que a gente chama de efeito rebote no decorrer do dia, tá? Então vocês que querem cuidar da saúde, que acompanham o meu canal, fiquem atentos para esse tipo de situação. Levantem pela manhã, façam um café da manhã bem reforçado, almocem um almoço também que não seja com uma quantidade maior de alimentos, mas que seja mais equilibrado, né? Dispondo ali de vários tipos de nutrientes. No jantar, priorize, inclusive, além de comer pouquinho como um mendigo, você vai comer mais cedo, por quê?
Porque o nosso metabolismo à noite, ele diminui. Então, à noite a gente precisa preparar, é para dormir, é para o sono. Então, muitas pessoas sofrem uma série de prejuízos sobre os quais eu não vou falar nesse vídeo, exatamente por causa desses maus hábitos, tá? Então, a dica de hoje foi essa. Se você gostou, deixa o seu like e até o nosso próximo vídeo.